Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula sobre fase de cria em gado de corte. Hoje o tema é suplementação de bezerros na fase de cria, suplementação com creep feeding. Então o creep feeding nada mais é do que um coxo exclusivo para bezerros, onde os bezerros serão suplementados com a ração concentrada. Essa ração é fornecida a partir da primeira ou segunda semana de vida até a desmama do bezerro. Então, a partir dos 7 dias, dos 7 aos 15 dias de vida, você começa o fornecimento do suplemento, que é fornecido em coxos. O nome do coxo é coxo de creep feeding. E esse suplemento vai ser fornecido até a desmama do bezerro. Quais são os objetivos da suplementação com creep feeding? Aumentar o peso da desmama, promover um desenvolvimento precoce do rumen, aumentando o consumo de forragem tanto antes da desmama até após a desmama, reduzir o estresse da lactação, aumentando assim a fertilidade das vacas. Quais são as vantagens do creep feeding? Primeiro, maior ganho de peso, o maior peso da desmama. O animal suplementado na fase de cria, ele vai apresentar um maior ganho de peso na fase de cria, consequentemente com maior peso da desmama. Quanto de maior peso da desmama, professor? O quanto aumenta? Olha só, os resultados com suplementação de creep feeding variam de 20 a 45 kg de peso adicional. Isso dá em média em torno de 1 arroba a mais. Então, bezerros suplementados na fase de cria, com suplementos tipo creep feeding, eles, no final, o seu peso a desmama gira em torno de 1 arroba a mais se comparar a um bezerro não suplementado. Então, o peso a mais seria 1 arroba a mais. A vantagem do creep feeding, a vantagem fundamental, seria a suplementação com a ração concentrada. Ele vai promover o desenvolvimento precoce do rumen. Esse desenvolvimento precoce do rumen traz várias vantagens. Primeiro, o bezerro com desenvolvimento precoce do rumen, ele vai consumir mais forragem antes da desmama, ele vai consumir mais suplemento antes da desmama. Quando chegar na desmama, ele vai sofrer um menor estresse da desmama, porque ele já está habituado a consumir forragem. E nós sabemos que o bezerro, quando é desmamado, sofre 2 estresses. Um estresse psicológico, porque ele está perdendo a mãe, e um estresse nutricional, porque ele está perdendo o leite. Então, se esse bezerro já está acostumado a comer capim, já está habituado a comer capim, já está acostumado a ingerir forragem, ele vai sofrer um menor estresse da desmama, porque ele já está habituado a trocar o leite pelo pasto. Outra vantagem, esse desenvolvimento precoce do rumen promove também um maior consumo de matéria seca de forragem após a desmama, que seria fundamental para o bezerro. E uma outra vantagem, aumenta o consumo de matéria seca de suplemento após a desmama. Só lembrando que esse bezerro, se o produtor trabalha com estação de monta, ele vai ser desmamado no início do período seco. Então, com certeza, esse bezerro deve ser suplementado, porque senão ele vai perder peso na seca. Isso é uma coisa que ninguém admite mais, o animal perder peso na época seca do ano. Então, o produtor deve suplementar esse bezerro na época seca do ano, ou seja, após a desmama, o bezerro já enfrenta o primeiro período seco dele. Então, ele deve ser suplementado com suplemento proteico energético. Esse desenvolvimento precoce do rumen e esse consumo de suplemento na fase de cria já vai ajudar o bezerro quando ele for desmamado, quando ele tiver que ingerir pasto seco e suplemento. Então, o desenvolvimento precoce do rumen ajuda tanto no ganho de peso antes da desmama, quanto no ganho de peso após a desmama, estimulando o consumo de forragem e o consumo de suplemento antes da desmama e o consumo de forragem e suplemento após a desmama, quando esse bezerro vai encarar a primeira seca dele. E ajuda muito reduzindo o estresse da desmama. Outra vantagem do creep feeding é que animais suplementados apresentaram um ganho de peso, um ganho médio diário 11% superior e um consumo de matéria seca 10% superior no confinamento. Isso se deve que os animais já
estão adaptados e habituados a consumir forragem desde sempre. Desde a fase de cria, o animal está adaptado a consumir concentrado. Desde a fase de cria, desde quando ele é bezerro, ele já come concentrado. Já está habituado ao consumo de suplemento concentrado. Quando chegar no confinamento, ele já está acostumado com aquilo ali. Ele vai consumir mais concentrado, ele vai ter um consumo maior de matéria seca, que quando você faz o confinamento, você tem uma alta quantidade de concentrado. Então o animal já está habituado a esse consumo de concentrado, ele vai ter um consumo de matéria seca maior no confinamento, com isso vai ter um ganho de peso maior. Então, a suplementação com creep feeding vai ajudar até no confinamento do animal. E você pensando no ciclo completo, no boi 777, o animal tem que ganhar 7 arrobas na fase de cria, 7 na recria e 7 na fase de engorda, sendo abatido aí com 21 arrobas aos 24 meses, o confinamento é fundamental na fase de terminação. Assim como a suplementação com creep feeding é fundamental na fase de cria. Então, a suplementação na fase de cria, ela é fundamental para você obter as 7 arrobas com 7 meses. E vai ajudar quando o animal for entrar na fase de engorda, quando ele for entrar no confinamento, para ganhar mais as 7 arrobas finais, a suplementação com creep feeding também vai ajudar. O animal vai ter um maior consumo de matéria seca e um ganho de peso superior. Então, eu estou pensando já no boi no ciclo completo. Estou pensando já pensando no boi 777. 7 arrobas na fase de cria, 7 na recria e 7 na engorda. E a suplementação com creep feeding ajuda ele ganhar essas 7 arrobas na fase de cria, 7 na fase de recria e 7 na engorda. Porque o animal já vai estar habituado ao consumo de suplemento concentrado. Isso facilita na suplementação na primeira seca, que o bezerro vai ser desmamado e suplementado na primeira seca, na recria. Ajuda na suplementação de confinamento, onde o animal vai ser confinado ou a pasto ou no seu confinamento tradicional, com alimento volumoso e concentrado. Vantagem na suplementação com creep feeding: as variáveis peso vivo inicial, o animal sem suplementação com creep feeding, com suplementação, você vê que eles entraram com o mesmo peso. Peso vivo final, sem creep, 192 kg. Com creep, 210 kg. 10%, 9,4% superior. O animal suplementado com creep feeding teve um ganho de peso e um peso final 9% superior ao animal sem creep. E o ganho médio diário, 766 gramas por dia, 859 gramas por dia, um ganho de peso 11% superior. Então, a suplementação com creep feeding visa aumentar o ganho de peso na fase de cria, aumentar o ganho de peso na fase de recria e aumentar o ganho de peso na fase de terminação. Então, por isso que ela faz parte de um pacote. Você vai intensificar a sua pecuária, intensificar todo o seu ciclo, pecuário, tanto na fase de cria, quanto na fase de recria, quanto na fase de engorda. Mas creep feeding é só suplementação de bezerro. Mas ele vai ajudar na suplementação de animais em recria e na suplementação de animais em engorda também. Então aqui mostrando que o animal suplementado com creep feeding teve um peso vivo final maior do que sem creep, ou seja, um peso a desmama maior se comparado ao animal sem creep. Um ganho médio diário maior na fase de cria se comparado ao animal sem creep. Outra vantagem é o desenvolvimento precoce do rumen. Quando você começa a fornecer suplemento, quando você começa a fornecer o suplemento com creep feeding para esse bezerro aí com 15 dias de vida, a partir de 7 a 15 dias de vida, ele já vai consumir o concentrado. O alimento concentrado cai no rumen, estimula a produção, o alimento concentrado cai no rumen, o rumen vai fermentar esse alimento concentrado, as bactérias ruminais vão fermentar esse alimento concentrado, vai produzir os ácidos graxos voláteis, acético, propiônico e butírico, e principalmente o butírico vai estimular o crescimento, o desenvolvimento das papilas ruminais, que são essas estruturas aqui, que ficam no rumen. Essas papilas ruminais são responsáveis pela absorção dos ácidos graxos voláteis, que é a principal fonte de energia para o animal ruminante. Então, o desenvolvimento precoce do rumen é estimulado pelo consumo de concentrado. O animal só vai ter um desenvolvimento precoce do rumen se ele comer concentrado de forma precoce. Quando eu forneço o creep feed a partir da primeira semana de idade, eu estou estimulando o desenvolvimento precoce do rumen.
Com isso, o animal vai ter um maior consumo de matéria seca, de pasto, antes da desmama e após a desmama. Um maior consumo de matéria seca de suplemento antes da desmama e após a desmama. Isso vai auxiliar no ganho de peso. Aqui é um bezerro com 4 semanas, ingerindo leite concentrado e feno. Eu posso usar esse exemplo aqui para exemplificar um animal que está, né, com suplementação de creep feeding. Olha lá, um animal que está sendo suplementado com creep feeding, ele tem o leite da mãe, ele tem um concentrado, que é a suplementação concentrada fornecida no coxo de creep feeding, e tem o feno, ele só não tem o feno, ele tem o pasto. Ele não tem o feno, mas ele tem o pasto. Então aqui eu posso fazer uma analogia. Esse bezerro aqui, que recebeu leite concentrado e feno, se assemelha ao bezerro que está lá no pasto, ingerindo o leite da mãe, o concentrado no coxo de creep feeding e o feno que seria o pasto. Olha só, esse bezerro com 4 semanas, ele já apresenta um bom desenvolvimento de papilas ruminais, ou seja, ele já está comendo pasto, já está comendo alimento volumoso, já está consumindo alimento concentrado e absorvendo esses alimentos. Ele já é capaz de digerir alimento volumoso. O bezerro com 4 semanas só com leite e feno, nada de papila ruminal, ó. Nada. Que é um animal que está no pasto, ingerindo o leite da vaca e comendo pasto. Nada, 4 semanas não tem nada. O animal com 6 semanas comendo concentrado, leite e feno. Ou seja, suplementação com creep feeding, o leite da mãe e o pasto. 6 semanas, olha lá, papila ruminal desenvolvida, o animal já está comendo forragem, já está começando a ruminar, já está ruminando, já está começando a absorver os ácidos graxos voláteis. Tá? Então esse animal vai sofrer um menor estresse à desmama, ele já está habituado desde novinho a ingerir forragem, ele vai ter um maior consumo de forragem antes da desmama, ele vai ter um maior consumo de suplemento antes da desmama, ele vai ter um maior consumo de forragem e suplemento na fase de cria, e como consequência vai apresentar um maior peso da desmama, ele vai ter um maior consumo de suplemento e de forragem após a desmama, e como consequência vai apresentar um maior ganho de peso na fase de recria. Então, só tem vantagens. Um bezerro com 6 semanas somente com leite, ó, nada. Esse bezerro não é capaz de comer forragem, não consegue digerir a forragem ainda, 6 semanas. Então, quais são as vantagens do creep feeding? Além daquelas que eu falei, maior ganho de peso da desmama, maior ganho de peso na fase de cria, na fase de recria, né? Ele tem um desenvolvimento precoce do rumen, o animal sente um menor estresse da desmama, ainda tem como vantagem aumentar a taxa de fertilidade das vacas, que a vaca sofre menor estresse quando o bezerro está comendo o suplemento. O bezerro, quando está ingerindo o suplemento no coxo, ele deixa de estar lá pegando no peito da vaca. Então o animal está no coxo ingerindo o suplemento, a vaca está lá pastando. Com isso, diminui o efeito do estresse na vaca. Toda vez que o bezerro pega no peito da vaca, a vaca produz umas substâncias chamadas opioides endógenos que inibem o cio. Toda vez que o bezerro pega no peito da vaca, a vaca produz opioide endógeno. Isso inibe o cio dela. Se o bezerro ele está comendo no coxo, ele não está pegando no peito da vaca. Diminui o estresse. Diminui a produção de opioides endógenos. A vaca vai manifestar cio mais rápido após o parto. A vaca vai apresentar um período de serviço menor, que é o período que vai do parto até a nova concepção. Vai apresentar um intervalo entre parto menor, que é o intervalo entre um parto e outro. Índices ideais, período de serviço 3 meses, intervalo entre parto 12 meses. Então, creep feeding diminui esse estresse, aumenta a fertilidade das vacas. A desvantagem do creep feeding é que ele pode mascarar a habilidade materna das vacas. O que é a habilidade materna? É a capacidade que a vaca tem em produzir leite e desmamar um bezerro pesado. Se eu forneço o creep feeding para esse animal, o bezerro desmamou mais pesado porque ele consumiu o creep feeding, não pela habilidade materna da vaca. Então, isso pode mascarar a habilidade materna das vacas e isso pode prejudicar na seleção das vacas. Então, a vaca teve um bezerro que desmamou muito pesado, só que ele desmamou pesado não porque a vaca tem uma boa produção de leite, mas porque o bezerro comeu o creep feeding. Então isso pode dificultar na seleção das vacas de melhor habilidade materna.
Toda desvantagem, temos que evitar o consumo excessivo. O consumo não pode ser superior a 1,5 kg por dia, porque senão você vai promover um acúmulo de gordura, um maior acúmulo de gordura e um menor acúmulo de músculo. Isso pode afetar o desempenho após a desmama. Então o consumo tem que ficar entre 1 kg, 1,2 kg, no máximo 1 kg a 1,2 kg de suplemento por dia. Qual o consumo do creep feeding? Qual o consumo de suplemento pelo bezerro? Então nós temos aqui, ó, se for uma ração concentrada, o animal vai consumir em torno de 0,5% a 1% do seu peso vivo. Então o consumo varia aí de 600 gramas de suplemento até 1,2 kg. O animal come isso por dia. Um bezerro vai comer em torno de 600 gramas por dia até 1,2 kg por dia. A quantidade que você vai fornecer para ele depende do que? Da viabilidade econômica da suplementação. Você vai ter que calcular. Então aqui, ó, se for uma ração concentrada, sem nenhum limitador de consumo, não tem nada para limitar o consumo, o animal come à vontade, o consumo vai ficar em torno de 600 gramas a 1,2 kg. Essa ração concentrada vai ter em torno de 18 a 20% de proteína bruta, 75 a 80% de NDT. Aqui um exemplo aqui de ração concentrada para fornecimento na fase de cria. Então, ingredientes de creep feeding de alto consumo, ou seja, milho. 70% de milho é uma ração concentrada isso aqui. 70% de milho, 27% de farelo de soja, 1% de núcleo mineral e 2% de calcário calcítico. Ok? Então, isso seria uma ração concentrada para bezerros, em torno de 18 a 20% de proteína bruta, 70 a 80% de NDT. Mas se o concentrado da sua região é muito caro, então você pode fazer uma outra alternativa, que seria o quê? Usar o sal branco como limitador de consumo. Então você coloca o sal branco nessa ração e você vai limitar o consumo. Se eu colocar em torno de 10 a 20% de sal branco nessa ração concentrada, eu vou limitar o consumo, mas não consegue consumir muito. Então já limita o consumo. O sal branco já é um limitador de consumo. Então aqui, ó, nesse caso aqui, o consumo ficaria em torno de 200 gramas cabeça dia. Tá? Então aqui já teria menos milho, menos soja, 1% de mistura mineral e 10 a 20% de sal branco e 2% de calcário calcítico. Então quanto mais sal branco eu botar, eu vou ter que diminuir a quantidade de milho e soja. Tá? Então o sal branco ele vai entrar aqui para limitar o consumo. É recomendável utilizar em torno de 3% de melaço na ração para estimular o consumo e diminuir a poeira da ração. Então o melaço ele tem função de quê? Diminuir a poeira na ração, poeira na ração e estimular o consumo, porque ele é palatável. O melaço tem uma alta palatabilidade. Então incluir 3% de melaço na ração é recomendável para aumentar o consumo. O creep feeding é viável? Olha só, a suplementação com creep feeding de alto consumo, o bezerro ganha em torno de 1 arroba a mais. O consumo médio de suplemento vai gerar em torno de 800 gramas por dia, tá? O consumo médio. E a suplementação vai ser em torno de 6 meses. Então você tem que fazer as contas. Se 1 arroba a mais, essa produção de 1 arroba a mais, vai custear essas 800 gramas de suplemento que o animal come por dia durante 6 meses. Tá? Então faça as contas e avalie. Você sabe o preço da arroba da sua região, você sabe o preço da arroba do bezerro na sua região, você sabe o preço do suplemento concentrado na sua região. Então você tem que avaliar. 1 arroba a mais, supor que a arroba está R$200. Então você conseguiu colocar R$200 a mais. Consumo, botar um consumo de 1 kg por dia durante 180 dias, vai dar 180 quilos. Se o concentrado custar R$1, o gasto que você teve foi de R$180. Olha só, uma simulação simples. Supor que a arroba do bezerro na sua região é R$200. Você conseguiu 1 arroba a mais, você conseguiu R$200 a mais. Vamos supor que o consumo de concentrado médio seja 1 kg. Durante 1 kg durante 180 dias, você vai ter 180 quilos. Se o concentrado for R$1, você gastou R$180. Então, você teve uma receita de R$200
e gastou R$ 180. Então você teve um lucro aí de R$ 20. Isso para um bezerro. Para 10 bezerros, R$ 200. Para 100 bezerros, R$ 2.000. Para 1.000 bezerros, R$ 20.000. E eu coloquei esse consumo por alto. Se o consumo médio fosse 500 gramas por dia, o consumo médio 500 gramas por dia, já seria a metade disso. O seu lucro seria maior. Então, você tem que fazer as contas e avaliar. Ok? A conversão é geralmente o seguinte, ó, de 8 a 10 quilos de suplemento para cada 1 quilo de ganho. Então, você tem que fazer as contas e avaliar se compensa suplementar aí. Ok? O consumo de creep feeding, quando o animal ele consome creep feeding, ocorre um efeito substitutivo. Ele troca a forragem pelo suplemento. Então, acaba que você vai desenvolver o rumen do animal precocemente, só que pelo fato de ele estar comendo esse suplemento, ele vai trocar um pouco da pastagem pelo suplemento. Ok? Então, você vai ter um menor consumo de forragem, só que se comparar um animal suplementado com creep feeding, o animal suplementado sem creep feeding, o animal com creep feeding consome mais forragem, porque ele já tem um rumen desenvolvido mais precocemente. Além do mais, vai ter um maior consumo de forragem após a desmama. A suplementação é mais eficiente se o pasto for de baixa qualidade, ou seja, um pasto maduro, e as vacas tiverem uma baixa produção de leite. Então aí você vai ter uma melhor resposta à suplementação concentrada. Se o pasto estiver de baixa qualidade e vacas com baixa produção de leite, essa suplementação vai apresentar uma resposta melhor, vai ter uma suplementação mais eficiente. Aqui é um coxo de creep feeding, ou seja, só o bezerro tem acesso ao coxo de creep feeding, só ele vai entrar e consumir. O coxo de creep feeding sempre deve ser localizado do lado do coxo de suplemento mineral da vaca. Quando a vaca for consumir o suplemento mineral, o bezerro vem aqui no coxo de creep feeding e ingere o creep feeding. Olha lá, coxo de creep feeding, próximo ao coxo das vacas. Tem um coxo das vacas, tem um coxo do creep feeding. Só o bezerro entra, você vê que tem uma madeira por cima aqui, ó. Só o bezerro consegue entrar. Aqui é mais ou menos 1 metro, fechado embaixo, fechado em cima, em torno de 1 metro. Só o bezerro consegue entrar, come o suplemento dele e pronto. Do lado do coxo de sal mineral das vacas. A vaca vai lamber o sal mineral, o bezerro entra aqui e come o suplemento dele. Qual a vantagem de suplementar bezerro? É muito vantajoso suplementar bezerro. Por quê? O bezerro está numa fase de ótima conversão alimentar. O bezerro está numa fase de melhor conversão alimentar. O bezerro apresenta uma melhor conversão alimentar se comparado com o animal adulto. Por quê? Porque o bezerro tem um alto crescimento muscular. O bezerro tem um rápido crescimento muscular. O bezerro está crescendo mais em músculo. E para ganhar 1 kg de músculo demanda menos energia e matéria seca do que comparado a ganhar 1 kg de gordura. Então é mais fácil ganhar 1 kg de músculo do que ganhar 1 kg de gordura. A demanda energética para ganhar 1 kg de gordura é maior do que a demanda energética para ganhar 1 kg de músculo. Como o bezerro está apresentando um rápido crescimento muscular e um rápido crescimento, ele vai apresentar uma melhor conversão alimentar. Então, suplementar bezerro é sempre melhor, porque o bezerro apresenta uma boa conversão alimentar, uma melhor conversão alimentar. Então, o bezerro vai apresentar uma resposta positiva à suplementação. A conversão alimentar é o quê? É o consumo de matéria seca sobre o ganho de peso. Ou seja, uma conversão alimentar de 6 para 1, o bezerro teve que consumir 6 kg de alimento para ganhar 1 kg de peso. Então, na fase de cria, na fase que o bezerro está ao pé da vaca, ele tem uma boa conversão alimentar, tem uma melhor conversão alimentar. Ele precisa comer menos alimento para ganhar 1 kg de peso. Uma boa conversão alimentar é isso, você comer menos e ganhar mais. Olha só, essa aqui mostra a conversão alimentar durante as fases de vida. O bezerro ao nascer tem uma conversão alimentar de 3 para 1, ou seja, ele precisa comer 3 kg de matéria seca para ganhar 1 kg de peso. Um bezerro na desmama tem uma conversão alimentar de 7 para 1, ele precisa comer 7 kg de alimento para ganhar 1 kg de peso. O bezerro com 1 ano e meio, ele precisa comer 20 kg de alimento para ganhar 1 kg de peso. Qual que é mais barato suplementar? Aqui, que ele precisa comer 7 para ganhar 1, ou aqui, que ele precisa comer 20 para ganhar 1? É aqui, lógico. Então, na fase de cria, antes da desmama, o bezerro na fase de cria, do seu nascimento até a desmama,
ele apresenta uma melhor conversão alimentar. Ele precisa comer menos para ganhar peso. Ele tem um rápido crescimento muscular. Tá? Então a conversão alimentar é melhor. Então aqui o final da fase de cria, o resultado final da fase de cria tem que ser isso aqui, ó. Os bezerros desmamados aí, 6 a 8 meses, com peso variando de 5 a 7 arrobas. O ideal seria peso de 7 arrobas aqui. Tá? O bezerro desmamado aí com 6 a 8 meses, com 7 arrobas. Em torno de 210 kg de peso vivo. Isso que seria o ideal. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Recomendo que você assista todos os nossos vídeos. Acompanhe os próximos vídeos. Vamos estar falando sobre a fase de cria, a fase de recria, a fase de engorda, suplementação na seca. Tem muita coisa boa por aí. Ok? Curta o nosso vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no